Boa noite a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Chilton, eu sou bibliotecário aqui do campus e também aluno da instituição. Eu estou cursando um mestrado profissional aqui do IFG, é o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do campus Anápolis. E nesse mestrado eu estou conduzindo uma pesquisa que tem o tema Trabalho, Educação e Racismo, um estudo a partir das falas das egressas do curso técnico integrado em enfermagem do campus Goiânia-Oeste, aqui do IFG. Este estudo ele investiga a relação entre trabalho, educação e racismo, focando nas experiências das alunas que passaram aqui pelo campus, quando elas estão para se inserirem no mercado de trabalho, procurar emprego. Então, é nesse universo que a minha pesquisa se insere. Então, aqui eu trouxe para exemplificar alguns dados do IBGE sobre essa disparidade que ocorre hoje no mercado de trabalho brasileiro, que acontece o seguinte, que 64,2% das pessoas empregadas hoje no Brasil, elas são pessoas negras. 43% dos trabalhadores informais são negros, ao passo que apenas 34% dos trabalhadores que estão na informalidade são brancos. O rendimento médio de salário de pessoas brancas é 73,9% maior do que das pessoas negras. E também, quando as pessoas têm a mesma qualificação, no caso do ensino superior, com a mesma qualificação, pessoas brancas e negras têm uma disparidade de vencimentos, sendo que as pessoas brancas ganham 45% a mais do que as pessoas negras. Então, assim, essa área específica que nós estamos analisando, que é essa relação trabalho e racismo, de forma estrutural, ele faz com que tenha situações assim, socioeconômicas diferentes entre as populações, né? E no caso específico analisado, que é da profissão da enfermagem, isso tem até uma herança histórica. Na enfermagem, o primeiro curso que abriu no Brasil foi na escola de formação para enfermeiras Ana Nery. Essa escola foi fundada em 1923. E quando essa escola iniciou suas atividades, lá eles não aceitavam mulheres negras na escola. E aí, de onde que surgiu, né? É porque eles trouxeram tanto a questão dos conhecimentos quanto a parte ideológica da enfermagem, que já tinha começado antes de forma profissional na Inglaterra, né? E essa enfermagem, ela começou com a criação da escola de enfermagem britânica, que foi fundada pela enfermeira Florence Nightingale. Essa enfermeira, Florence Nightingale, ela adquiriu conhecimento, né, e sistematizou o conhecimento durante seu trabalho que foi feito na Guerra da Crimeia. Então, durante uma guerra, ela estava ali atendendo os soldados, né, feridos nessa guerra, e aí ela sistematizou esse conhecimento, e nesse trabalho ela tinha, junto com ela, outras pessoas, né, incluindo a enfermeira Mary Grant. A Mary Grant era uma mulher negra escravizada, que fazia o mesmo trabalho que a Florence. Contudo, quando a Florence criou esse curso de enfermagem, ela defendia, né, que para a profissão prosperar, ela deveria ser exercida de forma exclusiva por mulheres brancas. Então, a sua companheira e outras mulheres que trabalharam na Guerra da Crimeia, elas não tiveram acesso a essa formação, né, na faculdade ou na escola de formação de enfermeira britânica. E aqui no Brasil foi bem semelhante. Quando iniciou a escola de enfermeiras Ana Nery, aqui no Brasil, embora não seja de forma explícita, né, não falava claramente que não podia entrar mulheres negras, mas todas as mulheres negras que se inscreviam para o curso, elas não eram admitidas. Então, ali usavam outras desculpas, né, outros motivos que davam para as mulheres negras, mas elas não conseguiam acessar o curso. Inclusive, internamente, entre as alunas que frequentavam essa escola, a escola Ana Nery, o coletivo de alunas ele pressionava internamente a direção da escola para que não aceitasse mulheres negras no curso de enfermagem. E aí, assim, houve pressão externas, né,
dos movimentos organizados, da imprensa, né, que era muito atuante nessa época, para que se incluísse mulheres negras. Então, de vez em quando, eles aceitavam uma ou outra mulher negra na escola para dizer que não era impedido, mas de forma estrutural, esse acesso à formação da enfermagem não era acessível às pessoas negras, tanto aqui no Brasil quanto lá onde começou, lá na Inglaterra. Então, assim, só para trazer essa contextualização, né, histórica, né, dessa relação, né, racismo e trabalho, né, tanto no aspecto geral, né, hoje, que permanece nessa disparidade de oportunidade, de renda, né, entre os trabalhadores brancos e negros, e quanto no contexto histórico, né, da enfermagem. Infelizmente, esse estudo trouxe esse quadro que aconteceu aqui no Brasil no início do século XX. Então, assim, conversando com as alunas aqui que passaram pelo curso, elas relataram situações também de discriminação em suas vidas, seja na infância, durante a sua vida como um todo, com seus filhos, com o esposo e até na profissão, né? Então, essa situação de discriminação racial entre técnicas de enfermagem, elas vêm e permanecem, né, quando você se insere no mercado de trabalho. Então, assim, a partir dessa análise, né, dessas descobertas da pesquisa, então esse momento aqui, ele tem a ver com a fala das estudantes que passaram pelo curso, né, que elas sentiram falta, assim, um pouco, né, quando questionado sobre essas discussões, sobre essa situação de discutir discriminação, né, durante o percurso dela escolar, né. Então, a partir dessa fala e dessa demanda que se insere aqui esse momento que estamos fazendo aqui junto, com as alunas aqui da EJA, com os alunos e os discentes, né, desculpa, com os discentes do quarto período de enfermagem, da disciplina de educação para relações raciais, aqui também com as alunas e alunos do segundo período, né, que aceitaram o convite de estar aqui junto com a gente. Então, é nesse contexto que estamos aqui fazendo esse momento, né? E aqui, o que a gente pensou, né, para esse momento? Vamos fazer assim, eu compilei as entrevistas das alunas, né, e junto com as alunas aqui, né, com os discentes e as discentes do quarto período de pedagogia, nós pensamos em fazer aqui uma pequena encenação, né, desses fatos, e a partir dessa encenação, aqui a gente poder conversar sobre o que acontece, né, conversar aqui com vocês poderem estar, a palavra vai para vocês estarem comentando. Então, vai seguir essa dinâmica, né? No primeiro momento, uma encenação, que as alunas do quarto período prepararam. No segundo momento, a gente vai abrir a fala para todo mundo poder falar, expressar, quiser comentar essa situação, quiser relatar alguma situação que vocês lembram, que aconteceram com vocês, né? Abrir esse espaço de fala, e depois, tanto eu quanto a Cecília, né, que bondosamente aqui aceitou o nosso convite de estar aqui contribuindo, acolheu a nossa demanda de estar aqui nesse momento. Vamos estar fazendo análise teórica, né, e no final também as alunas e alunos do quarto período também vão fazer essa análise no final desse ciclo. Então, serão três encenações com essa dinâmica que vai acontecer aqui. Mas antes disso, né, vamos aqui começar com as apresentações, né, de todo mundo estar aqui nesse espaço, contribuindo, né, que esse espaço vai funcionar com a colaboração e a ajuda de todo mundo, né. Primeiro aqui apresentar a Cecília, né, nossa convidada. Ela professora Cecília, ela é doutoranda em Educação na UNB, mestre em Educação, especialista em Políticas Públicas pela UFG, ela é psicóloga, pedagoga e professora de Educação Básica. E aqui, as alunos da Pedagogia vão fazer uma apresentação mais completa de você, tá? Então, aqui, para começar a nossa dinâmica, eu vou convidar
as alunas aqui da pedagogia, é a Laís, Tainara, o Marlos e o Bruno, para estar iniciando aqui o trabalho de apresentação. Aí, em seguida, vamos passando para as demais pessoas se apresentarem. Obrigada. Boa noite. Eu sou a Laís, do 4º período de Pedagogia. Vou apresentar aqui um pouquinho da nossa convidada de hoje, a Cecília Maria Vieira. Ela é doutoranda em Educação na UNB, mestre em Educação especialista em Políticas Públicas pela UFG, psicóloga, pedagoga, professora da Educação Básica, coordenadora do NEAD Geninhas UFG, coordenadora do coletivo Diáspora Africana do Cerrado, membro externo da Comissão de Heteroidentificação da UFG, associada da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, e da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, AMPED, e coordenadora nacional do Fórum da Educação Básica Nacional, ABPN. Obrigada pela presença. Boa noite a todos. Sou Bruno, aluno do 4º período de licenciatura em Pedagogia daqui do campus Goiânia Oeste, junto com Tainara, Marlos e Laís e os nossos colegas. Gostaria de pedir que todos do 4º período se levantassem. Queria apresentá-los, né? Forma a nossa turma eu, Bruno, Kleber Silva, Darlene Aguiar, Dionis Coutinho, Edivânia Silva, Fabiana Duarte, Juliana Campos, Laís Campos, Lara Pacheco, Laís Rodrigues, Lorena Rodrigues, Maria Isabel Martins, Marina Batista, Marlos Faria, Paula Lapa, Pedro Pinheiro, Poliana Vasconcelos, Rafaela Pires e Tainara Cran. Obrigado. Boa noite, eu sou a Tainara. O motivo da gente ter sido convidado para participar desse momento formativo foi a disciplina que a gente está cursando com a professora Raquel. A disciplina ela tem nome como Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e ela tem como ementa a educação para as relações étnico-raciais, conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo, preconceito e discriminação, configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil, entre as abordagens acadêmicas e sociais, cultura afro-brasileira e indígena e políticas de ações afirmativas e discriminação positiva, a questão das cotas. Muito obrigado. Obrigada. Continuando aqui a apresentação, queria chamar a Suede. A Érica e a Elaine. Boa noite, eu sou Suede, do 4º período de técnico de enfermagem e queria apresentar minha turma. Olha o tanque é bonitinho. Paola! Boa noite, meu nome é Érica, eu sou do 6º período e quero apresentar a minha turma. Se vocês puderem ficar de pé, por favor. Eu sou Elaine, sou do 2º período e minha turma é a mais bonita. Olha que lindo! Continuando aqui as apresentações, Carmelita, pode vir aqui, por favor. Boa noite. Eu sou a Carmelita, a aluna do 2º período em Pedagogia. Quero apresentar a nossa turma aí, da professora Luciana.
Gostaria de convidar novamente nossa ilustríssima convidada, professora Cecília, para agora falar um pouco sobre seus estudos, suas pesquisas, militância. A palavra está com você. Boa noite a todos, todas e todes. Estaríamos melhor se tivesse chovido mais, né, para refrescar, mas vamos que vamos. É sempre um prazer, né, a gente falar com as pessoas, e acho que, para além de currículo, né, do currículo Lattes, que é essa coisa acadêmica, eu sempre gosto de me apresentar como uma pessoa que gosta muito de viajar, uma pessoa que gosta de plantas. Eu sou a rainha das suculentas. Quem quiser trocar depois, me dá de presente, estou aberta, né? Meu marido, toda vez que eu chego com uma suculenta em casa, ele fala, mais uma. Eu, que isso? Elas estão tão tranquilas aqui, vamos conviver, né? E aí eu acho que esse gosto pelas plantas, né, eu até falo disso no meu trabalho, é um pouco o ambiente que eu cresci, né? Minha mãe em casa, a gente sempre teve plantas, né? Sempre teve um quintal, tanto plantas medicinais como plantas ornamentais, e era o xodó da minha mãe. Então, eu gravo com uma lembrança essa questão de cultivar das plantas, e sem dizer que, para mim, é extremamente terapêutico, né? Então, quando eu estou mexendo com as minhas plantas, eu esqueço de outras coisas desagradáveis que todo mundo sabe que a gente tem na vida da gente. Então, é um momento que eu me liberto, né? Eu gosto muito. E aí, uma das partes que eu também gosto de falar é que eu gosto de viajar, gosto de ler muito, né? Inclusive, trouxe um pouco da minha biblioteca para vocês, que acho que alguns livros que têm ressonância com o que a gente vai estar conversando aqui. Como na minha apresentação, eu sou uma professora que já estou há mais de 25 anos na rede municipal de Goiânia, sou professora da rede municipal, e aí eu costumo dizer que eu fiz uma formação erradinha e certinha, né? Porque, na realidade, eu sou moça de família, gente, eu fiz magistério, né? Moça de família, fiz magistério, e aí eu faço magistério e passo no último concurso da Prefeitura de Goiânia, que aceitava com o ensino médio. E aí, quando eu começo a trabalhar, eu vejo a necessidade de voltar a estudar. Isso 8 anos depois que eu já trabalhava. E aí eu presto o vestibular, e eu passo para o vestibular na UFG para letras, espanhol. Minha irmã, né, um pouco influência da minha irmã, que é professora de letras. E a gente sempre gostou de estudar espanhol. Naquela época nem tinha dinheiro para fazer um curso, mas a gente comprava aqueles cassetes na banca de revista. Os mais novos não vão entender isso, mas quem é mais velho sabe o que eu estou falando. E a gente fazia circular na rua. Então, foi assim que a gente aprendeu idioma espanhol, francês, com esses cassetes que rolavam lá na rua, lá na Vila União, onde eu nasci e me criei. E aí, eu volto a estudar, faço um cursinho pré-universitário, e aí eu passo em 2 vestibulares. Eu passei para letras na UFG e passei para pedagogia, passei para psicologia. Naquela época, eu tinha, como diz, né, o pai do Cris, o Júlio, eu tinha quase que 2 empregos, 3 empregos. Ia para uma escola, para outra, não tinha carro. E aí eu falei, não, gente, se eu passei, eu vou tentar ver se eu faço os 2, para mim depois escolher. E aí a louca, né, se matriculou nos 2 cursos, um no campus, um na praça universitária, com 3 empregos, mas, né, quando se é jovem, a gente enfrenta. E aí eu lembro que hoje uma professora que é nossa amiga, inclusive participa do Geninhas, a gente se reencontrou, era uma mulher negra, uma professora negra na PUC. E aí ela me disse, Cília, você sabe onde está seu coração? Eu falei, não sei, professora, eu vou lá, eu gosto de ir lá. Na lógica, eu devia ficar lá, porque é uma universidade pública, tal, mas parece que eu quero fazer psicologia. E aí ela falou, não, você não parece, você tem certeza disso, você não conseguiu encarar isso. E aí eu, então, jogo uma questão que, se eu conseguisse uma bolsa, era um sinal de que era para mim fazer psicologia. E eu ganho uma bolsa. Eu sou uma das primeiras bolsistas daquele programa do Marconi, bolsa universitária. E aí, então, eu vi que era o caminho para mim fazer psicologia. Termino essa psicologia, né, nesse vai e vem, dando aula, hora estudando de manhã, de tarde, de noite, volta para a faculdade, volta para o serviço, porque a bolsa não era suficiente, e toda aquela questão, mas eu consegui vencer. E aí, quando eu estou fazendo o curso de psicologia,
eu vi também uma necessidade de continuar estudando. Foi, então, quando eu fui fazer um mestrado. E aí, quando eu estava fazendo mestrado, eu falei, não, eu preciso fechar essa questão minha com a questão de ser pedagoga mesmo. E aí, eu, fazendo mestrado, eu fiz uma complementação pedagógica e me tornei pedagoga, né? Passei alguns anos na gestão e aí também na perspectiva da militância dos espaços, tentando fazer um trabalho não só na saúde mental da população negra, mas também entendendo que o espaço da escola também é um espaço importante para a gente pensar como que ele também causa adoecimento para as pessoas. E se tem um lugar que quase todo mundo passa invariavelmente na sua vida, é pelo espaço escolar. Então, o espaço escolar ele carrega em si essa responsabilidade de transformar as vidas das pessoas um pouco mais tranquilas, mas, via de regra, não é isso que acontece. E aí, no meu mestrado, eu fui estudar sobre diálogos e silêncios na implementação da Lei 10.639 no município de Goiânia, partindo do pressuposto que, muitas vezes, nos ambientes escolares, quem aqui já está namorando com a educação, está na pedagogia, vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes, certas situações, por ser uma mulher negra, então chegavam algumas demandas relacionadas, e as pessoas diziam, então é para você, Cecília, você que gosta, né? Como se o coletivo não tivesse nada a ver com aquilo. E aí, quando a gente cobrava das pessoas, não, eu não tenho formação, se eu tivesse formação, eu falava, porque, né, falta conhecimento. E aí, o que foi o mote do meu trabalho? Foi investigar um curso de formação que foi dado para os professores, em 2007, 2008, 165 pessoas iniciaram esse curso, História e Cultura Africana, e 125 concluíram o curso. Então, eu queria investigar, a partir desse momento, as pessoas que fizeram esse curso, que diálogos elas tinham estabelecido a partir do momento que elas tinham tido formação. Naquele momento, a gente teve uma das maiores greves aqui no município de Goiânia, como agora a gente está tendo dos administrativos, e aí se tornou inviável ter contato com essas pessoas na instituição. E logo depois, muito tenso, depois que voltou, terminou essa greve. E o período do mestrado é muito rápido, né? A gente, quando pensa, primeiro você fica envolvido com as disciplinas, quando não, você já tem que respirar e já tem que entregar o texto. Então, assim, e aí eu falei, olha, eu sou goiana, né? Então a gente sabe que a gente gosta muito de comer, não é à toa que a gente tem um lanchinho ali, né? Tudo nosso tem comida, a gente gosta. E aí eu fiz um chamariz na época para a secretaria, para as pessoas. Olha, você que fez o curso lá em 2008, 2007, estou te chamando para um café da manhã 0800. E aí o objetivo desse café era, de fato, encontrar com essas pessoas, porque, num primeiro momento, eu chegava na faculdade de educação, e aí tinha o seu José, que era o porteiro, ele falava, minha filha, mais um bolo? Eu falava, não, tenha fé, seu José. E, de fato, era assim isso que acontecia. Eu não conseguia mais falar com aquelas pessoas. E aí, vamos lá, né? Então, 125 pessoas, gente. Pergunto para vocês, quantas pessoas compareceram no café da manhã 0800? Menos que 5, já vou encurtar. Menos que 3. Não, eu não conto. Quantas? Uma. Compareceu uma professora. Essa professora é a professora Ciomar, é uma professora aqui em Goiânia, que faz um trabalho já desde 98, por aí, e ela tem um blog, ela tem um livro publicado sobre essa questão, então eu sabia que ela iria aparecer, foi ela justamente que apareceu. E aí, por outro lado, né, eu fiquei pensando, foi uma resposta, tem uma autora que se chama Landi, e ela vai dizer que o silêncio é uma resposta. Quando a gente não responde, é uma resposta. Talvez não aquela que você queria ouvir, mas é uma resposta. E aí, a resposta foi que, para fazer a implementação da lei, a gente precisa muito mais do que só processos formativos. A gente precisa de um compromisso ético e político, que, num texto que eu escrevi recentemente, eu reconfigurei essa expressão, e eu estou dizendo que a gente precisa da pedagogia da implicância. A gente precisa ser implicado. E o que é implicar? Não é no sentido de, né, reliar com ela aqui, não. Mas o meu fazer pode ser de exemplo para você
fazer o mesmo comigo. Nossa, que legal aquilo. Eu quero fazer aquilo que a Cecília falou, achei interessante. Então, o meu fazer te implica. E esse fazer é independente se os outros estão fazendo. Porque, no espaço escolar, determinadas temáticas, especialmente quanto às questões das relações étnico-raciais, nem sempre a gente vai ter todo o engajamento do coletivo. E aí, se você não tiver... não, mas eu não faço lá, é porque ninguém está interessado. Tá bom, mas tem eu. Então, começa por você. Então, você pode implicar o outro com o seu fazer a ter um compromisso ético para essas questões. A mesma coisa a gente pode pensar em relação ao combate do racismo, né? A gente vive numa sociedade que é racista, só que a gente não consegue quantificar os racistas. A gente sabe que existe, é um negócio que está por aí, mas a conta não bate, né? Tem racismo? Tem, mas cadê? A gente já não consegue quantificar. Nesse sentido, se a gente não tem um compromisso ético, né, de se posicionar, de se colocar, a gente não avança. E aí, um dos lugares que eu também encontrei de me colocar e trazer esses conhecimentos foi através da militância. Como eu coloquei, como vocês leram no meu currículo, eu fiquei 2 anos e meio na presidência do Conselho da Igualdade Racial, fazendo um tensionamento da importância da aplicabilidade do Estatuto da Igualdade Racial, entendendo que as políticas públicas, né, para a população negra não são benesses, na realidade, são frutos, né, de lutas da militância, especialmente do movimento negro, que é diverso, né, composto por várias entidades, que trazem justamente a importância de que essas políticas possam fazer uma reparação histórica de tudo que a população negra sofreu. Nesse ínter, então, eu faço começo em 2019, o meu doutorado, e no meu doutorado eu estou tentando entender como é que as crianças hoje, na contemporaneidade, têm construído processos de existência e resistência. Qual que é a minha hipótese? Que, independente se uma criança hoje tem na escola, uma escola que fale das questões raciais, se ela tem uma família que acolhe ou fala sobre essas questões, o fato de uma criança negra passar pela escola, pela instituição escola, significa que ela vai ter que construir processos de existência e existência. Muitos desses processos, talvez ela nem se aperceba, não está na dimensão do plano que ele consiga falar. Mas o fato, e aqui, se eu for perguntar para qualquer pessoa negra que está aqui nesse ambiente, se ele já passou por alguma situação de racismo no espaço escolar, invariavelmente as pessoas vão dizer que sim. E, às vezes, em certas situações, mesmo quando as pessoas não perceberam, porque também tem isso da questão do racismo, ela vai entender depois, talvez tardiamente, que foi uma situação de racismo. Por que eu falo isso? Uma vez, dando uma formação lá no Maranhão, e aí uma pessoa contou uma história para a gente, né? Uma amiga falando sobre a educação infantil e os aspectos de inclusão, que ela falou, olha, minha melhor amiga era negra na escola. Aí eu olhei e falei, eu lia ela como mulher negra, mas ela estava dizendo que é como se ela não fosse. E aí ela falou, porque aí chegou uma menina branca, e naquela época as pessoas tinham aquelas cadeiras que sentavam de 2 a 2, né? Uma cadeira de madeira que sentava de 2 a 2. E aí ela sentava com uma outra menina branca, e chegou essa menina negra, o que o pessoal fez para resolver? Colocou 2 negras sentadas, só que ela não entendeu a jogada de como é que a escola resolveu. Então, ela achou que ela estava ali acolhendo a menina, mas, na realidade, a escola foi a forma como ela resolveu. E aí ela contou essa história, tal, e aí era uma semana de formação, aí teve um dia que ela chegou, professora, eu entendi. Falei, entendeu o quê? Aquilo que aconteceu comigo quando eu era criança. Falei, o que você entendeu? Eu já tinha entendido, mas eu queria ver se ela... Ela falou, professora, colocaram 2 negras sentadas. Agora que eu fui entender, com esse conhecimento, passando a partir dessa reflexão. Então, muitas pessoas negras também, muitas vezes falam, não, mas eu nunca senti. Não, você já deve ter passado, mas, muitas vezes, o racismo faz com que você não perceba. E há todo um mecanismo para dizer, não, isso é coisa da sua cabeça. Não é assim, não. Você não está exagerando demais, não? Você vai ligar para isso toda vez? Gente, que isso? Foi brincadeira. Ele não tinha intenção, não, gente. Agora, tudo é um mimimi, tudo é racismo. Vocês veem tudo, racismo? O que é isso? Vocês não já ouviram isso?
Quantas vezes a gente já ouviu essas mensagens? E aí a Bell Hooks vai dizer que a gente não vai fazer um processo de cura ou nos organizarmos se nós não enfrentarmos as problemáticas. Então, ao longo dessa caminhada, eu tenho entendido que falar a respeito do racismo, né, de forma respeitosa, consciente, cada um de nós, independente do nosso pertencimento étnico-racial, assumirmos a nossa responsabilidade. A questão do racismo não é uma questão da população negra, é uma questão de toda a sociedade. Inclusive pensando que não fomos nós, negros, que inventamos esse negócio do racismo. Então, de uma certa forma, os brancos são até mais responsáveis, embora a gente entenda que tem que ser um esforço coletivo para que a gente possa vencer isso. E é justamente isso que o professor Munanga vai falar, né? Que se a escola, se espaços da sociedade serviram para potencializar o racismo, a discriminação, como o caso especificamente que a gente está vendo aqui, por exemplo, no campo da enfermagem, a gente pode entender que esse momento que a gente está vivenciando aqui, ele também é potenciador de mudanças, ele também é potenciador de uma reflexão para que vocês, enquanto profissionais, independente da área, possam fazer uma reflexão. E aí, para isso, há que se instrumentalizar, né? E aí, parabenizar o professor por estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês e, sobretudo, uma oportunidade de refletir. E aí, como a gente vive normalmente um cotidiano muito atarefado, tal, muitas vezes as coisas passam e a gente nem... Nossa, eu não prestei atenção, aconteceu isso. Então, acho que as cenas que a gente vai trazer aqui vão dar uma oportunidade da gente fazer essa reflexão, mas é uma reflexão que precisa ultrapassar esse espaço. Porque a gente está falando que o racismo, o preconceito, ele está em toda a sociedade. Então, onde é que a gente vai incidir? É só aqui, só nessa aula, nessa caixinha? Não. É lá no seu grupo de WhatsApp da família, né, que rola muita coisa, né? Toda a família, a gente sabe, rola um monte de preconceito, um monte de discriminação, é o seu grupo lá do trabalho, né? É sentado no barzinho com um amigo que fala uma coisa misógina, que fala uma coisa e você fala, ai, fiquei sem graça de falar. Mas por que ficou sem graça de falar, se você sabe o que é certo, de nos posicionarmos? Então, e aí não é posicionar quando está todo mundo aqui, porque aqui todo mundo é bom a gente falar, né? É tranquilo, porque todo mundo está parceiro, né? Eu quero ver quando você estiver lá sozinho, né? Com seus parentes, com seus amigos, como é que a gente se posiciona? É isso que a gente está falando de uma educação antirracista. É uma educação que ultrapassa os muros da escola, porque ela permeia toda a sociedade. E permeia toda a sociedade com um compromisso de que nós desejamos uma sociedade mais igualitária, que nós desejamos uma sociedade menos excludente, e que, para isso, cada um de nós temos que olhar não para o umbiguinho dos outros, como eu digo para as crianças, é para o nosso próprio umbigo. A gente precisa resolver as coisas conosco para que a gente possa resolver. Isso é um pouco que eu trouxe para falar para vocês, e aí depois a gente vai conversando mais. Tá bom? Obrigado. Então, gostaria de aproveitar e chamar a Laís, Rafaela, Tainara, Lara e Fabiana, que são do 4º período de licenciatura. Um minutinho, gente. A professora tem que falar o que a gente vai fazer. Explica para eles que vocês vão começar a fazer Então, a gente vai começar, nós vamos fazer 3 cenas com grupos diferentes. Nós duas vamos fazer a primeira cena. A gente adaptou, né, o relato que a gente escolheu para apresentar. E aí a gente vai apresentar a narrativa. Na narrativa, no caso, eu vou ser uma personagem, ela também é como se a gente mesmo tivesse vivido a situação.
Nossa, Rafaela, mês passado eu fiz um plantão em um hospital. Foi apenas um plantão, mas eu não voltei lá nem para pegar meu pagamento. Por que, Tainara? Aconteceu alguma coisa grave? Bem, é um lugar discriminatório. Os médicos eram como se fossem os donos do conhecimento, sempre se achando superiores a todos. E os técnicos, a maioria deles tinham atitudes racistas. Racismo? Racismo em um hospital? Isso é inaceitável. Exatamente. Tinha uma mulher da limpeza, ela é negra. Nunca que eu esqueço o nome dela, Camila. Ela me disse algo que me deixou aterrorizada. Ela falou: amiga, a gente sofre tanto. Você acha que alguém chega aqui e dá bom dia, igual você deu bom dia agora? Ninguém dá bom dia pra gente. Quando eles chegam e eu estou por perto, eles voltam. E se eu entrar em algum lugar onde eles estão, eles saem, entende? Então, tem muito preconceito. Nossa, Tainara, isso é terrível. Ninguém merece passar por isso. Mas e aí, o que você fez? Eu não voltei mais lá, mas desde aquele dia eu não consigo tirar as palavras da Camila da minha cabeça. É inaceitável que isso aconteça em um ambiente que deveria ser de cuidado e cura. E é isso. Tá. A ideia agora é que a gente possa comentar a respeito da cena e nós, enquanto geninhas, a gente tem uma perspectiva afrocentrada do trabalho que a gente entende que a palavra possa circular. Então, na realidade, não tem certo ou errado, é a sua percepção. O que é que você entendeu? Entendendo que a sua percepção pode contribuir para esse processo formativo. Tá bom? Então, a palavra pode circular. Quem quer comentar a respeito da cena? Não precisa de senha, gente. Boa noite, eu sou o Renan, né? Faço pedagogia, né, aqui no IF. Eu trabalho num local, né, num colégio, e lá eu tenho um parente, né? Pode-se dizer assim, a minha tia, que é vó dessa pessoa, né? Ela tem o orgulho de ouvir eu chamando ela de tia, né? Ela sempre enfatiza se ou é Solange ou é tia, né? Ela quer que eu chame ela de tia. E ela era muito pobre, ela conseguiu, hoje, ela é muito bem, né? Ela tem uma pensão de um general de guerra, né? Então, assim, a gente já sabe, né, o nível da pessoa. Enfim, e ela tem um filho e o seu filho teve um filho, né? E ele é branco e de classe social, assim, eles são classe médias, né? Mas por causa dela, ele tem uns status de rico, né? Mas não são ricos, né? E assim, e essa pessoa no colégio, ele não me cumprimenta, né? Assim, ele só me cumprimenta assim quando não tem jeito, né? E assim, isso é um preconceito, é um racismo, né? Da classe social, da cor mesmo, né? Então, assim, aí eu até comentei com um rapaz lá, né? Com um orientador. Aí eu falei a seguinte questão, foi hoje, né? Eu falei, nossa, engraçado, tem outros alunos aqui, né? Que chega, conversa comigo, assim, aquela conversa assim, aí, bom, tal, como é que tá aí, tal, né? Conversa normal.
né? Não é de amizade, né? Não chama para sair, não é isso, né? Mais cumprimenta, dialoga, né? Tem um diálogo. E já esse parente meu, né? De terceiro grau, enfim, né? Não me cumprimenta, né? Então, assim, é um fato interessante, né? A ser falado, né? Agradeço a oportunidade. Pode se apresentar também. Boa noite, meu nome é Bruno, eu sou aluno do 4º período de licenciatura em Pedagogia e, como contribuição, queria citar, né, compartilhar com todos uma situação que aconteceu. Há alguns anos atrás, cito como um personagem verídico dessa situação a minha esposa, que ela é fisioterapeuta, graduada e pós-graduada em UTI neonatal, e aí ela foi participar de um processo seletivo em um hospital infantil aqui em Goiânia. E sentiu uma rispidez, um tratamento bem rude do superior que estava fazendo o processo seletivo. E saiu daquela entrevista com a opinião de que não passaria nessa entrevista. Eu, na minha posição, disse a ela, encorajei ela, falei para ela ter fé que passaria nessa entrevista. Só que, passado alguns dias, não houve nenhum tipo de resposta dessa entrevista, e aí uma das amigas dela chamou ela e falou para ela, você quer que eu te fale mesmo? Você promete que você não vai ficar chateada com o que eu vou te falar, o que aconteceu? E ela falou que não, que poderia falar. E aí essa amiga dela falou que, assim que ela saiu do processo seletivo, a chefe daquela UTI teve assim, a audácia de falar para todos assim, aonde que eu colocaria uma negra para tomar conta de uma UTI neonatal. Então, assim, isso é um episódio que é muito grave, né? Eu acredito que um crime, e hoje eu convivo com uma pessoa que, graças a outros, né? Mas esse foi um dos principais episódios que fez com que ela se frustrasse na profissão dela. Hoje ela já frequentou aulas aqui no IF e, assim, ela tem uma outra visão. Hoje eu tenho certeza que, se ocorresse isso novamente, ela teria uma outra posição. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou Thaís, enfermeira, estou na coordenação do curso técnico em enfermagem e eu venho compartilhar com vocês uma situação que ocorreu em campo de estágio. Né? O primeiro grupo de estágio que eu acompanhei, da primeira turma, né, era uma turma pequena, e aí a gente participou de uma campanha de vacinação, daquelas que a gente não tem uma doença específica, né, uma vacina específica. De atualização de caderneta. Então, a gente atendia criança, adolescente, adulto, enfim. E aí, quando foi chegando no final da tarde, todos empolgados, porque já tinham ido pela manhã, almoçaram na unidade e estavam atendendo, chegou um pai, né, com uma criança, e quando o nosso aluno foi para receber a criança para administrar, o pai pegou a criança e falou, não, eu não vou deixar um negro aplicar vacina no meu filho. E aí todo aquele clima, né, de alegria, de satisfação, se desmanchou, né? E aí eu peguei o aluno e falei, não, então ninguém vai te vacinar aqui hoje. Pedi para ele me acompanhar, fui falar com a diretora da unidade, e o aluno, não, professora, pelo amor de Deus, não faz nada, não, vamos voltar para a sala, deixa ele ir embora. E que a intenção era de procurar a diretora da unidade e dar os encaminhamentos, né? Porque foi ali um crime de racismo. Mas o aluno ficou tão constrangido, tão envergonhado, que ele falou, não, vamos embora. Vamos voltar para a nossa sala lá. E aí, durante o resto da tarde, ele não quis vacinar mais ninguém. Então, foi um momento muito triste, né? Depois eu tentei conversar com o grupo, colocar que aquilo não deveria ser, pelo menos, né, a nossa rotina, né, mas, de fato, eu senti que aquele estudante
perdeu ali uns 40% da alegria dele no curso, enfim. Era isso. Então, eu também quero contar um fato que aconteceu no meu serviço. Eu trabalho em hospital e nesse hospital eu tomo conta das agendas dos médicos, de alguns médicos. E lá a gente tem um médico que ele é haitiano, mas já está aqui no Brasil já há muito tempo. E ocorreu um fato que chegou um casal muito bem vestido para consulta, e quando o médico chegou e chama lá no painel, chamou, eles entraram, eles começaram a gritar, falar alto, a alterar. Aí, automaticamente, eu fui lá ver. Com quem que eu falo nesse hospital para me fazer uma denúncia? Eu falei assim, é sobre o quê? Não, porque eu não quero ser atendida por esse senhor, por esse... chamam ele de negrinho, né? Eu não vou ser atendido por ele, eu quero falar com o assistente social. Aí o médico falou assim, chama ele. Aí eu fui lá, chamei, né? Aí a assistente veio, conversou com ele e falou assim, não, eu não aceito esse médico me atender. Eu não quero. A assistente social, com a maior educação, maior calma, falou assim, então, a partir de hoje, o senhor não é atendido nessa unidade de saúde mais, porque ele é o nosso melhor médico de ortopedia que tem aqui dentro. Se ele não pode te atender, outro nenhum vai te atender. O senhor procura outra unidade de saúde, porque aqui o senhor não vai ser atendido. Aí o médico bateu na mão, eu sou advogado, eu vou processar, não sei o quê. Então, assim, conclusão, um advogado, um senhor bem estudado, fazendo um racismo desse, no meio de muita gente, porque é grande o hospital, então tinha muita gente, e o médico ficou na dele, tranquilo. E é um excelente médico, uma excelente pessoa. Então, assim, o racismo está por toda parte, né? Não interessa se é rico, se é pobre, está ali e pronto. Aí a assistência social pediu para ele ser retirado do estabelecimento. E é isso. E eu fiquei muito chocada, todos, né? Eu fico pensando na cena, né, que a gente trouxe aqui, e aí a gente percebe o quanto que, independente de escolaridade, né, porque a gente precisa entender que racismo, necessariamente, ele vai ser perpetuado por qualquer pessoa, independente do nível educacional, se é médico, advogado, se é analfabeto, tanto faz. Por quê? Porque a gente precisa entender que o racismo ele é constitutivo da sociedade brasileira, né? Como que tem uma... Depois eu quero até ler essa poesia para vocês, que a Luciene fala que é como se fosse o cimento, né, das relações, especificamente no Brasil. E aí a gente fica pensando quantos profissionais, né, e aí eu acho que a gente precisa fazer, quando a gente está falando de fazer um exercício, outro dia uma amiga me mandou um print de uma escola, e aí a moça vendia produtos de sabão, fazia alguma coisa assim, e aí ela perguntou para a escola, pedindo, olha, me manda o telefone daquela pessoa. Aí a pessoa printou o nome, Moça da Limpeza. Ou seja, essa pessoa não tem nome, né? Então, onde você mora, na escola, aqui, você sabe o nome das pessoas que cuidam, do porteiro, servente, das pessoas que estão, né? Porque elas parecem que elas não existem, só vê o serviço dela, né? Ou necessariamente as pessoas também acham, como no caso que a colega traz aqui do médico, de certos lugares que estão cristalizados para as pessoas. Até lá eu aceito, porque se tivesse chegado no hospital e ele fosse a pessoa que estivesse limpando o chão, esse pessoa não ia fazer nada, porque ele, não, normal, limpar o chão tranquilo, mas médico negro, não, aí já é demais. E aí, vez por outra, a gente tem várias reportagens, especialmente na situação médica, de gente que chega em unidade de saúde, que vê uma médica, que vê algum profissional da saúde que não quer ser atendido. Ou seja, o racismo dessa pessoa nessa situação. Tem um comercial bem antigo
que eu já usei bastante nas formações, é uma pessoa em Portugal, e aí o cara esbarra na rua andando, né? Um homem branco esbarra num homem negro, e aí ele xinga o homem negro, fala um monte de coisa, volta, vai embora daqui, inclusive leva as brasileiras também, até o Brasil entra no xingamento dele. E aí, logo depois, esse homem sofre um acidente. Pá, tem um acidente. Aí, quando chega, volta a propaganda, ele está lá deitado no hospital, e quem é a pessoa que está atendendo ele lá? É o médico negro que ele afugentou lá na rua, né? Então, assim, é para a gente entender que a gente precisa fazer um enfrentamento. E quando a gente está falando, né, desse posicionamento dessa pessoa, normalmente não é via de regra esse enfrentamento. Então, parabéns para essa pessoa que conseguiu, né, se colocar, independente do pertencimento dela. E aí a gente precisa também pensar que a gente também precisa se posicionar, porque, vez por outra, nós estaremos incididos numa situação que a gente vai ter que se posicionar, ou ficarmos calados. E aí é que entra aquilo que a gente falou do compromisso ético e político do nosso posicionamento com essas questões. Eu me lembro também de uma certa situação que a gente precisa criar essa coragem, né? E eu penso que as crianças, elas sempre dão um exemplo para a gente nesse sentido. Eu lembro que eu fazia um projeto numa escola, e aí eu trabalhava sobre a formação do povo brasileiro com as crianças. E aí, em um dado momento, lá, cartasticamente com as crianças, eu perguntei, né, o que é que elas iriam fazer se elas vissem situações de preconceito e racismo. E aí a gente começou a brincar, fazendo como se fosse tesoura, né? Tchau, tchau, cortar, brincamos. Dias depois, chegou a mãe de uma das crianças, inclusive uma criança branca, e aí disse que estava lá para agradecer o trabalho que a gente tinha feito enquanto escola. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, eu tenho uma vizinha extremamente racista e preconceituosa. Só que, como ela já é uma senhora de idade, quando ela fala as coisas para mim, eu fico com vergonha de me colocar e falar alguma coisa. Só que um dia ela estava lá despejando seu preconceito, e aí a minha filha viu. E aí essa criança de 5 anos falou, olha o que eu vou fazer com o seu racismo e seu preconceito. Cortar. Tchá, tchá, tchá. Sentou a senhora e deu-lhe uma aula. A mãe foi agradecer porque ela aprendeu com a filha dela essa coragem e esse enfrentamento que a gente está. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, mas aí eu fiquei sem graça, eu vi, mas eu queria falar, mas não sei, eu fiquei assim, né? Eu vou falar, não sei. Você tem que falar. Você tem que falar, porque você já aprendeu. Isso é fazer o enfrentamento. O que não significa que a gente precisa ser mal educado, que a gente precisa ser deselegante, mas a gente tem que se posicionar. E aí a gente precisa fazer disso uma aprendizagem. Então, cada vez que você vai se posicionando, você vai refinando a forma de você se afirmar. Mas a ideia é não ficar calado diante de racismo e preconceito, seja no mundo do trabalho, seja nas nossas relações pessoais, né? E isso que a Thaís traz, né, enquanto aluno, na realidade, ele, com certeza, não vai esquecer dessa cena. É algo que deve marcar a trajetória dele, né? É uma cena porque a gente diz que o racismo ele mata e adoece. Por quê? Porque se era uma pessoa que estava extremamente alegre naquela situação, ela tem um embotamento. É uma tristeza, porque é o fato de você estar sendo rejeitado naquela situação. Então, por isso que a gente precisa fazer os enfrentamentos. Mas nem sempre as pessoas conseguem fazer. É uma outra coisa que a gente precisa entender. Às vezes, quem é a vítima do racismo, muitas vezes ela não tem força, gente, porque também tem uma coisa que o racismo faz, que é que meio que paralisar, sabe? Sim. Acha que, eu não diria normal, porque não é uma sensação para se acostumar, né? Porque mas assim, ela acostumou a não fazer. Então a gente também está numa perspectiva de uma estratégia diferente de fazer o enfrentamento. E eu ultimamente tenho usado o humor para fazer o enfrentamento, né? Então outro dia eu entrei no elevador no prédio onde eu moro e aí estava arrumadinha, gente, arrumadinha, estava bonitinha. A mulher olhou para mim e falou assim: "Você é depiladora?" Aí eu olhei para ela.
Não, mas sabe que você me lembra demais uma depiladora que eu tinha? Menina, mas é a sua cara. Menina, o seu jeitinho. Menina, até o jeito de você falar assim me lembra. Menina, mas essa... Aí eu comecei com uma conversinha de abóbora, né? E falei que a depiladora era maravilhosa, gente, que eu deitava lá na maca, eu nem sentia, que eu nunca tinha encontrado uma depiladora desse jeito e tal. E a mulher foi ficando desconcertada, né, com esse papo. Aí, quando chegou no térreo, eu falei assim, mas por que mesmo que você me perguntou se eu era depiladora? Ela falou, nada não. Na realidade, a pergunta que ela queria fazer era se eu era empregada doméstica. Mas ela ficou tão sem graça, né? A outra colega, no enfrentamento, onde eu frequento o salão, as meninas são 3 mulheres negras, e aí ela está trocando. Alguns anos atrás colocou silicone, estava lá no médico, no cirurgião plástico, esperando. Uma mulher negra, maranhense arretada. E aí ela está sentada lá, e ela me chama, as meninas me chamam de tia Cecília. Tia Cecília era a branquitude fazendo a branquitude. E aí ela disse que chegou, estava sentada lá, uma mulher lá do outro lado, uma mulher branca, veio, bateu no ombro dela e falou assim, pega um cafezinho para mim. Ela olhou e falou, não, querida, faz o seguinte, quando você achar, você aproveita e traz um para mim também. Aí a mulher falou, porque eu não trabalho aqui, eu estou com você para ser atendido. Aí a secretária chamou ela já para entrar no consultório, ela falou, não esquece do meu cafezinho não, hein? Esquece não. Ou seja, ela deu o recado dela de uma forma bem-humorada, o que não quer dizer que, em determinadas situações, a gente também, às vezes, precisa fazer a terapia de chutar o pau da barraca. Então, acho que a gente vai precisar avaliar o que... Né? Porque tem hora que a gente tem que chutar o pé da barraca, entendeu? E dizer para as pessoas por que a gente está ali. Mas é se posicionar. E também entender a história das pessoas, do que elas podem fazer também enquanto posicionamento. Porque a gente está falando de um processo, e aí tem uma escritora, a Neuza Santos, psicanalista, uma das primeiras psicanalistas negras no Brasil, onde ela vai dizer que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Então, nesse processo de nos constituirmos, cada um vai no seu tempo. Então, não dá para a gente falar que a história de cada um vai ser, porque está aí envolvida as nossas subjetividades, o que a gente teve enquanto família, o que a gente teve enquanto conhecimento articulado com as nossas vivências. Então, é diferente. Mas o que a gente deve fazer é apoiar, e acho que quando a Thaís falou que ficou do lado dela, do aluno, que tentou se posicionar, é isso que a pessoa precisa naquele momento, né? De um conforto e saber que não está sozinho, né? E que as outras pessoas, independente do pertencimento, estão entendendo. E nunca negar, né? Nunca negar, porque, às vezes, uma outra negativa que as pessoas têm, não, acho que ela não teve atenção, não, acho que ele... Não, foi racismo mesmo, dói, mas não lidar com a realidade também é uma forma da gente continuar sofrendo. Você falando a questão da vestimenta, né? Eu conversando com uma amiga que é até aqui do Instituto, e ela contava que na família dela, ela era negra, adotada por brancos, e a madrasta branca falou assim, não, você já é preta, né? Então, você tem que usar um sapato fechado, você não pode usar havaiana, você tem que se maquiar, porque você já é preta. Então, você não pode andar na rua desse jeito. E aí eu me recordei com a fala dela de coisas que eu aprendi na minha família, né? Minha mãe e minha avó sempre falavam, não, você não pode sair na rua assim. Você tem que se arrumar, você tem que passar um batom. E eu lembro que eu não tenho essa preocupação, né? E minha mãe falava, não, você não vai sair assim. Faltou ela falar, né? Você já é preta. Mesmo que eu não seja retinta, né? Eu venho de família negra. E aí esse discurso veio para mim também, que eu sempre ouvi isso da minha mãe, da minha avó. E hoje essa minha amiga tem essa preocupação. Ela não usa, porque ela aprendeu que ela já é preta. Ela não pode usar havaianas, ela não pode usar uma roupa de qualquer jeito. Né? Então, quando você colocou isso, né, do elevador, me veio à mente. Pessoal, eu queria aproveitar aqui essa pausa para agradecer a presença do pessoal do segundo período, né? Eles estão
estão saindo agora, né? E vai chegar uns alunos também aqui de outra turma, é isso? É o segundo de pedagogia, desculpa. Gente, muito obrigado, viu? Só retomando um pouco das nossas discussões, esse momento aqui é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, que tem um tema trabalho, racismo e educação. Desculpa, trabalho, educação e racismo. Uma análise a partir da fala das estudantes egressas do curso de técnico em enfermagem na modalidade EJA aqui do campus. E nessa pesquisa, nós identificamos que as alunas, elas, na sua experiência de imersão no mercado de trabalho, elas enfrentaram situações de discriminação que são persistentes na vida delas, né, que as acompanham desde a infância, que atingem seus familiares. Então, assim, e elas relataram também para a gente uma necessidade assim do curso de falar mais sobre o assunto, né, que eles consideraram que tiveram poucas discussões, né, então é nesse momento que se insere essa ação, né, de trazer essas discussões aqui para a instituição, para a formação, para a EJA e para o IFG. Então, só para trazer uma contextualização da discussão, e a nossa dinâmica está sendo assim. As alunas e alunos do quarto período de Educação para as Relações Raciais aqui do curso de Pedagogia, elas estão fazendo uma encenação, né, de alguns relatos das estudantes que estudaram aqui, né, de discriminação que elas sofreram, e a partir desse relato nós estamos abrindo a palavra, né, para todo mundo contribuir, comentar, quiser trazer algum relato de algo que aconteceu com vocês. E então, a partir disso, a gente inicia nossas discussões, traz uma análise aqui, né, da Cecília e minha, né, com relação à análise conceitual do que está acontecendo, né. Então, é essa dinâmica que nós estamos adotando aqui. Então, agora, para dar continuidade, né, acho que nós podemos passar para a segunda cena. E para esse relato, nós convidamos aqui a Darlene, Juliana, Lorena, Marina e Paula. Boa noite a todas e todos. Então, eu sou Juliana, aluna do curso de Pedagogia, e vou narrar, né, uma das histórias que foi contada, né, no trabalho dele. Eu vou narrar uma história que é fato verídico, né, de uma mãe e sua filha. Então, ela fala assim: a minha menina um dia chegou em casa chorando. Por quê? Porque ela tinha um cabelo bem Black Power, e bem Black Power. E eu, naquele dia, arrumei o cabelo dela e coloquei uma flor. Ela tinha 6 anos. Naquele dia, ela chegou chorando. Ela chorou e me falou que um menino havia falado que ela não tinha arrumado o cabelo naquele dia, que ela tinha levantado da sua cama e que não havia penteado seus cabelos. E naquela hora, a minha filha chorou. Chorou e eu também chorei do outro lado. E é isso o fato dessa mãe. Obrigada. A palavra está aberta para circulação. Licença. Se eu chorar, vocês me desculpam. Eu não ia falar, né? Mas falou de filha, a gente chora mesmo. Não é que a gente não vê o preconceito, a gente inventa que não vê. Minha vida foi assim, mas por mim foi tranquilo. Mais uma vez, meu filho passou por uma situação que ele resolveu me contar já no final da situação. Tentou resolver tudo sozinho. Ele estudava numa escola e essa professora
começou a implicar. Ele é mais negro do que eu. E começou a implicar ele. As notas dele não melhoravam, as atividades dele só errada. Mas isso ele não me contou. Quando um dia eu estou no serviço e eu recebo uma ligação, e eu sou daquelas mães que se o professor ligar, eu quero matar o filho. E aí saí do serviço com raiva dele. Meu Deus, meu filho me chamando para a escola uma hora dessa. Por causa de menino, por falta de responsabilidade, né? Eu pensei. Cheguei lá, a diretora me sentou na cadeira, e aí começou me pedindo desculpa. E eu sem entender nada. E meu filho ainda não estava lá. Aí ela falou assim, mãe, desculpa por eu ter deixado isso acontecer e ir tão longe. E aí eu falei, pode falar. Aí ela falou assim, o Eric é um menino muito inteligente. Eu vou falar o nome porque é meu filho, né? O Eric é um menino muito inteligente, muito forte. A gente tem uma professora fulana, e a professora fulana começou a implicar com ele. As notas dele não estavam boas, as atividades não estavam certas, a explicação da sala não estava certa, porque ela explicava, ele pedia para falar, ela ignorava. Quando ela dava a voz para ele, ela dizia que ele estava errado. E aí, nesse dia da prova, ele zerou a prova. E aí ele chegou num desespero lá na diretora e falou para a diretora, eu não aguento mais, tia. Eu preciso falar. Aí a professora falou que ele pegou uma sacola com um monte de tarefas. E aí ela falou assim, ele falou assim, tia, por favor, corrige minhas tarefas. Se minhas tarefas estiverem erradas, a senhora pode falar, eu não acho ruim. Mas se minhas atividades estiverem certas, a senhora, por favor, me ajuda. Isso já estava quase acabando o bimestre, né? E eu não vi, ele não me contou. E aí a professora falou para a diretora, se sentaram as duas numa sala e foram corrigir. Verdade, não estava errado. Por ele ser negro, ele não podia ter a melhor nota do coleguinha. Isso eu não ia falar, mas quando a gente fala de filho, né, assim, se eu não falo hoje, amanhã alguém pode passar e fala assim, não, eu vou deixar. Aí meu filho falou, a professora me chamou, aí chamou ele entrou já me pedindo desculpa. Aí a professora falou assim, não precisa pedir desculpa, que eu já expliquei para sua mãe. E, mãe, o que a senhora quer que a gente faz com a professora? Aí ele olhou para mim e falou, mãe, não faz nada, não. Se a senhora for para frente, vai me doer mais. Claro, né, que eu falei, não quero mexer com isso, não. Fui embora, aí ele foi, no meio do caminho, eu falei, filho, por que não falar nada? Ele, mãe, toda vez que eu for contar essa mesma história, vai ser a mesma dor. Toda vez que eu tiver que repetir, eu vou passar pela mesma dor. Então, eu não quero. Meu filho, quando eu falo que eu sou grata ao Instituto Federal, é por causa disso. Meu filho hoje tem voz, porque ele foi para o Instituto Federal. O Instituto recebe o preto, o branco, o negro, o gordo, com o mesmo jeito, sem preconceito nenhum. E foi lá que ele aprendeu a ser homem, assim, ter a liberdade dele de falar. Hoje ele é ouvido, hoje ele é respeitado, e ele fala para todo mundo que a vida dele melhorou depois que ele entrou para o Instituto. Ele começou no Instituto de Inhumas, né? Hoje, graças a Deus, ele está na faculdade, na UFG. E hoje meu filho, não sei se ele tem coragem de contar essa história hoje, não sei. Mas é doído, é muito doído. Desculpa por chorar. Eu fico pensando, né, na experiência, se sinto abraçadas, meninas, por ter compartilhado conosco a experiência de vocês. Eu fico pensando o quanto que a gente precisa abrir esse espaço para esse diálogo, né? Quando vocês citaram que era importante terem esse espaço para falar, aí eu fiquei lembrando desse livro que eu não terminei de ler, mas que eu recomendo, que é o livro da Bell Hooks,
é Irmãs do Inhame, Mulheres Negras e a Autorrecuperação. E aí tem uma parte que ela vai dizer que uma das formas da gente se ajudar, independente do nosso pertencimento, embora ela está falando especificamente das mulheres negras, mas ela diz que, numa perspectiva coletiva, isso se abarca a todo mundo, é a gente ter um espaço para falar e ser escutado. Falar e ser escutado é um processo terapêutico, é um processo de cura. Então, jogar para fora, né, como se diz, e saber que tem ouvidos atentos, que as pessoas estão em sintonia aqui. Então, as lágrimas da gente significa que a gente conseguiu se ligar, que a gente tem um sentimento em relação a isso. Porque, por outro lado, existe uma insensibilidade quase que estrutural das pessoas em relação a esse sofrimento. E aí, quando a gente fala, especialmente das crianças, a perspectiva de como é que as crianças negras são tratadas no espaço, embora todo mundo tenha um cuidado com as crianças, mas, quando é uma criança negra, nem sempre é o mesmo cuidado. Vocês devem ter visto aí, rolou na internet, no Instagram, uma experiência, né, que coloca na rua uma menina negra e coloca uma menina branca. Rapidamente, as pessoas se solidarizam com a menina branca para saber quem que era o pai e tal. Mas a criança negra passou lá, as pessoas... Tem um outro experimento também de um homem negro, né, como se ele fosse cego, e ele pede a ajuda das pessoas, e as pessoas batem, jogam para lá, mas, quando vem um cego branco, as pessoas dão o braço, elas conseguem. Então, tem uma coisa aí de aprendizagem, né, nessa perspectiva, das pessoas aprenderem a ser racistas. E aí a gente precisa falar de uma desaprendizagem disso e estabelecer, né, outras perspectivas, sobretudo para que as crianças negras tenham o direito de viver a infância. Como eu comentei para vocês, eu estou fazendo a minha pesquisa numa escola, e aí eu estou discutindo isso com as crianças. Elas têm 6 anos, e aí foi muito interessante como é que, desde cedo, começa essa aprendizagem, né? Eu levei um banco de fotos, contei uma história, e aí, como eles são 34 crianças, então, para apresentar algumas coisas, para você dar conta de conversar com todo mundo, eu separei a turma, depois de ter contado a história, a gente ter explorado. E aí, o primeiro grupo que veio e olhou essas fotos, tudo fotos instagramáveis, né? Fotos de crianças lá da internet e tal, crianças negras e crianças brancas. O primeiro grupo veio e observou as fotos, e aí eles conseguiram ver que era um grupo diverso. De propósito, eu escolhi algumas fotos que pareciam com algumas crianças. Elas conseguiram, nossa, parece comigo, né? Tinha um que tinha acabado de fazer um corte no cabelo com a navalha, né? E tinha uma criança assim, ele, é com o meu cabelo. Eu falei, o que você vê? Um menino negro. E o que você é? Sou um menino negro. Ele é bonito, igual eu, tal, não sei o quê. E o grupo foi nessa coisa, mesclando, né, de entender que era uma diversidade de crianças ali, independente do seu pertencimento. Quando veio o segundo grupo, uma criança que tem uma liderança muito grande no grupo virou e falou assim, não sei se vocês seguem uma menina no Instagram que chama Malu. Ela é uma graça. E aí eu tinha usado as fotos da Malu justamente porque eu tinha dado uma oficina aqui de tranças e eu tinha pego a foto da Malu. E aí quando ela olhou a menina, ela falou assim, gostei. Eu disse, você não gostou de quê? Aí ela virou e falou assim, não sei. Porque ela não podia falar que a menina era feia, né? Porque a menina é bonita. Aí ela falou assim, não sei, acho que é o cabelo dela, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, ela está de trança, como eu também estou de trança. Você falou que minhas tranças são bonitas. Eu falei, não sei, tem alguma coisa. Mas aí ela, né? Aí continuamos, mostrando as fotos. E aí ela foi tensionando o grupo para dizer que, quando aparecessem crianças negras, ela falava que era feia. E, quando apareciam crianças brancas, ela dizia, nossa, que linda, essa é bonita, essa é bonita. E tal, toda. E aí outras crianças começaram a se colocar, não, eu também estou achando ela bonita. Parece com o fulano, parece com o Beltrano. Eu falei assim, mas você não gosta de crianças negras? Ela falou assim, vou te falar a verdade. Não gosto, professora. Não gosto de gente negra. Eu não acho bonita. Falei, então você não acha? Não, não acho. Aí eu falei, engraçado, eu trouxe aqui fotos de crianças que eu considero tanto negras como brancas bonitas. Aí continuei passando as fotos, e aí algumas crianças foram se posicionando, mas elas sempre nesse tensionamento. Quando era branco, era bonito, né? Olha o olho dele, nossa, olha o tanto que ele é branquinho, tal.
E é uma criança negra que está tendo esse comportamento. E aí, quando eu passo, aí eu falei assim, mas, gente, com o que vocês estão aprendendo isso? Né? Aí ela falou assim, com a minha mãe. Uma falou com a minha mãe. Eu falei, com a sua mãe? Com a minha mãe. Ela não gosta de gente negra. Eu falei, não gosta? Não gosta. Eu falei, e se ela me conhecesse? Não ia dar, né, professora? Você é uma mulher negra. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, gente, mas vocês sabem como é que chama isso, quando uma pessoa não gosta da outra por conta do pertencimento racial dela? Aí alguém falou assim, é uma coisa muito deselegante. Eu falei, não, mas essa deselegância tem nome. Quem sabe? Racismo. Alguém falou, racismo. E o outro, é crime. E aí eu falei, então a gente precisa conversar com isso. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, vocês aqui na escola vão aprender coisas que o papai e a mamãe ainda não sabem, ou acha que é desse jeito. E vocês vão levar essa conversa. Mas hoje paramos por aqui. Na próxima semana eu volto, conto uma outra história de 2 meninas negras, que são gêmeas, mas são diferentes, e trabalho com eles 2 palavras, iguais e diferentes. A gente tem um discurso, né, muito posto na sociedade que todos nós somos iguais. E isso não é verdade, porque nós somos iguais e somos diferentes nas nossas subjetividades. E aí, perante a lei, perante algumas coisas, e aí, quando até mesmo na lei a gente precisa abrir um parênteses, que se você tiver um advogado, né, bom, e se você não tiver um advogado, você vai ter uma trajetória diferente no sistema judiciário, né, porque o que manda é dinheiro. Então, quando as pessoas ricas não vão para a cadeia, não é porque ela não era passiva, é porque ela tem bons advogados que conseguem recorrer e sabem todos os trâmites, diferentemente de quem não tem dinheiro, que às vezes vai preso por ter roubado uma balinha, e o outro que roubou bilhões continua engravatado sem nada acontecer. E aí, nesse caso especificamente, eu perguntei, né? Aí elas falaram, não, é racismo, tal. Aí eu apresentei as fotos, apresentei a história dessas 2 meninas e apresentei essas 2 palavras, a palavra igualdade e diferença. E eu falei, provoquei eles. Falei, eu vou falar uma coisa para vocês que tem muitos adultos que não entendem. Essas 2 palavras. E aí contei a história e eles conseguiram entender. Então nós somos iguais e diferentes. Isso mesmo. Então é certo eu falar que todos nós somos... Não, professora, tem que falar que é igual e diferente. Falei, isso mesmo. Mas, semana passada, eu trouxe um banco de fotos aqui e algumas pessoas não acharam. Aí ela já olhou assim, né, a que tinha... Aí alguém falou assim, foi a fulana. Eu falei, gente, sem nomes, a gente está tentando aprender. Tal. E aí ela virou e falou assim... Aí eu virei e falei assim, e como é que chama isso? Aí alguém falou, é racismo, isso é crime. Eu falei, vocês aqui, muitas vezes, vão aprender coisas que sua família não sabe. Quando você faz isso, aí eu desenhei uma escadinha, eu gosto de desenhar uma escadinha para as crianças. Quando a gente aprende uma coisa, a gente está subindo a escadinha da vida. Aí uma criança disse, então, quando a gente continua fazendo errado ou não aprende, a gente está descendo? A gente pode pensar que está descendo a escadinha da vida. E aí eu virei e falei, então a gente aprendeu que racismo é uma coisa errada. Aí alguém falou, mas a fulana. Aí ela falou, e eu sabia? Aí eu falei, realmente, você não sabia, você está num processo de aprendizagem. Aí eu mostrei, aí eu falei que eu tinha errado, porque eu tinha levado um banco de fotos e eu não tinha de propósito, eu não tinha colocado crianças negras. Falei, olha, gente, eu esqueci de colocar crianças negras, não, crianças indígenas. E aí, quando eu mostrei as fotos, aí ela era a primeira. Linda. Nossa, linda. Toda linda. Linda. E aí eu trouxe crianças negras de olho verde, olho azul. Nossa, ele tem olho verde, tem olho azul. Ela mudou, gente, não foi uma mágica, não. Só que, nesse momento, quando a gente tensionou essa situação, a gente colocou essa criança para refletir a respeito desse preconceito. Então, não é que, magicamente, ela se convenceu, que mudou o ambiente dela. Não. Mas a gente está oferecendo para essa criança um referencial diferente para ela pensar. Porque, às vezes, você está pensando numa coisa e alguém fala com você, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Você muda. É o que a gente costuma dizer, um giro epistemológico. Nossa, aquela coisa fez sentido para mim. É isso que a gente precisa fazer, porque algumas ideias elas estão cristalizadas. As pessoas foram ensinadas, a gente acha que é daquele jeito. E aí a gente fala, não, pode ser diferente. Em relação ao racismo, tem muita gente que
nasceu numa família que é racista, que os pais, e que muitas vezes, ao ouvirem isso em outros espaços, essas pessoas se engajam. Ela não precisa fazer necessariamente igual o pai dela, igual a mãe dela, igual não sei quem, né? Como diz, pau que nasce torto, morre torto? Não, porque senão a gente não acreditaria nos processos educacionais, senão a gente não acreditaria na psicologia, senão a gente não acreditaria nos estudos científicos que a gente tem feito. E aí eles têm demonstrado que essa reflexão, então fazer isso que a gente está fazendo aqui, circular a palavra, é pensar em oportunidades que, seja no espaço escolar, que a gente possa fazer o combate do racismo, entendendo que todas essas situações, desde a que foi encenada, como a que a colega trouxe para a gente, são situações que trazem sofrimento, são situações que marcam as pessoas. E aí marca, independente do pertencimento étnico-racial. Quando ela dá o depoimento dela enquanto mãe branca de uma criança negra, independente disso, ela conseguiu se sintonizar e entender que isso não é uma coisa legal. Então, independente do seu pertencimento racial, insisto, nós podemos ser agentes transformadores na sociedade. A gente pode mudar essa história para que a gente possa estar reunido aqui contando outras histórias de escrevivências e de experiências de enfrentamento, não só das crianças, mas como também das pessoas no mundo do trabalho, né? E aí existe um lugar, né, determinado para as pessoas, para as crianças, para as mulheres negras. E quando a colega falou, olha, hoje meu filho tem um lugar de fala, ele fala enquanto um menino negro que passou por essa escola, construiu, é um exemplo perfeito, né, construiu um processo de resistência do jeito que ele conseguiu. Mas foi um processo de resistência. E que, quando ele fala com a mãe dele, é um processo de cura, que é isso que a Bell Hooks está falando para a gente. Eu falo muito, né, gente? Aproveitar para retomar aqui algumas do primeiro e segundo relato, né, assim, e tentar acrescentar com coisas da pesquisa, né, que é o que motivou esse momento. E aí, relatos semelhantes ao que a Thaís trouxe aqui para a gente, né, de situação de preconceito no exercício da profissão, os estudantes eles estão relatando que isso acaba causando, né, adoecimento no trabalho. Estudantes que estão, ex-estudantes, né, que estão bem desgastadas, algumas até interrompem essa trajetória, né, abandonam um pouco a profissão, depois retomam. Então, assim, essas experiências marcam a gente, né, e são cumulativas. Você vê que acontece, repete, né, persiste, em algum momento assim, isso faz muito mal, né? Então, o tanto que é importante esse momento aqui, o tanto que é importante a gente estar conscientes dessa discussão, né, e tanto quem sofre como quem não sofre, né, e tá junto aqui, né, discutindo as questões para ali no trabalho serem apoiadores, né, dos seus colegas, de procurarem ali ambientes mais acolhedores, né, mais saudáveis ali de trabalho, e, enfim. Também no segundo relato, né, essa questão do familiar, né, tem relatos assim muito tristes que a minha pesquisa trouxe de familiar, né, que não consegue atendimento, às vezes por estar em situação de rua, por ser negro, porque infelizmente é mais difícil conseguir atendimento quando você não tem um comprovante de endereço, né, uma residência. Então, assim, o que eu pude trazer aqui dessa pesquisa foi essas situações assim de dificuldade mesmo dos estudantes que estão ali na ponta, né, atendendo as pessoas, que atende tantas pessoas, às vezes um trata mal, e, enfim, acho que era isso que eu queria trazer, assim, apanhando esses dois primeiros relatos, né, dessas condições de trabalho que essas egressas aqui do curso enfrentam lá no mundo do trabalho. Eu acho que a gente pode passar para a próxima cena. O próximo relato, queria convidar aqui o Marlos, Pedro, Maria Isabel, Bruno e Jones para fazer a encenação da terceira cena.
A gente ficou com o relato 4. Tá. O que foi, Bruno? O que aconteceu? Ultimamente você está mais cabisbaixo. Você falou que tinha alguma coisa para me contar. Por incrível que pareça, essa é uma realidade muito presente na vida de muita gente. Mas, como eu falei, meu esposo tem uma empresa. É pequena, mas é. Nós morávamos dentro de uma lavanderia. E aí chegou um rapaz de São Paulo. Carrão importado, terno, gravata. Aí ele desceu e perguntou assim: eu gostaria de falar com o dono aqui da empresa. Ele está? Eu falei: sim. É aquele ali. Era meu esposo. E lá tem caldeira, né? Porque mexe com lavanderia. E ele estava jogando lenha na caldeira. Ele estava todo sujo de carvão. Aí ele olhou assim. E meu esposo é negro. Ele é bem negro. Aí ele olhou assim, ele tentando ver do outro lado, caçando o dono, né? Aí ele disse: moça, eu não estou vendo o dono da lavanderia. Aí eu olhei para a cara dele assim, e já percebi. Falei assim: ele está pensando que meu esposo é funcionário, né? Aí eu saí para fora, fui lá e falei: moço, esse aqui é o dono da lavanderia. Aí ele parou, né? Deu uma olhada de cima embaixo. E ele falou: não, eu sou de São Paulo, sou representante de produto, eu gostaria de mostrar a nossa amostra. E aí entraram dentro do escritório para conversar. Eu ainda não tinha presenciado nada parecido. Fiquei assim, né? Eu acho que ele também. Acho que ele ficou impactado de ver assim, mas... é isso. Vamos relatar essa cena baseado em um texto que nós estamos estudando na aula com a professora Raquel. A autora é a Nilma Lino Gomes, e o texto chama Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil, uma breve discussão. E para enfatizar essa cena, no texto sobre a pauta sobre preconceitos raciais, tem uma frase que ela coloca nesse texto, uma frase não, um pequeno trecho. É por isso que ninguém gosta de assumir preconceituosos. É comum ouvirmos afirmações do tipo: não sou preconceituoso. No Brasil não existe preconceitos raciais. Pois é, somos frutos de uma grande mistura racial e étnica. Mas muitas vezes, quando essas pessoas são interrogadas se permitiram o casamento da filha ou do filho com uma pessoa negra, a primeira resposta é negação. Quando vem um homem negro casado com uma mulher branca, ou vice-versa, logo se apressam a dizer que é um casamento por interesse. Quando encontram um homem negro dirigindo um carro de luxo, tende a pensar que encontra um homem negro que se trata do motorista. Quantas vezes essas situações já não fizeram parte da nossa vida cotidiana? E as piadinhas? Observem que toda piada sobre o negro emitida em nossa sociedade carrega no fundo a ideia de inferioridade racial contra a qual os negros lutam. Essa contradição na forma como o brasileiro e a brasileira expressam o seu sentimento e o julgamento das pessoas negras confirma a lamentável existência do preconceito racial entre nós. Enfim, a história relatada nessa encenação exemplifica claramente o que o texto de Nilma Lima Gomes busca discutir: o racismo estrutural e institucional presente no Brasil. O preconceito racial é evidenciado na atitude do visitante, que automaticamente assume que o dono da empresa não poderia ser o homem negro que estava trabalhando na caldeira. Essa suposição está enraizada em estereótipos racistas que associam pessoas negras a posições de subordinação e trabalho manual, enquanto presumem que as posições de poder e propriedade são ocupadas por pessoas brancas.
Boa noite, meu nome é Pedro. Sobre a cena aqui, a gente também está estudando o texto do professor Munanga, e lá ele faz uma abordagem de como que surge e se institui, basicamente, no racismo, faz uma... por exemplo, biblicamente, ele puxa essa questão, que, biblicamente, o racismo nasce lá com os filhos de Noé, né? Os 3 filhos de Noé, um representa a raça branca, outro negro, o amarelo, outro negro, e ele vem trazendo essa abordagem para cá. Mas, trazendo para o cenário aqui no Brasil, a gente tem muito essa ideia, que é uma construção mesmo, cultural, política, inclusive, e estrutural total, de que você não pode ver o negro numa situação de chefia, tem que estar sempre numa situação de subserviência, né? Não acredito que seja intencional, em algumas vezes, mas essa construção que a gente tem que entender que ela está enraizada na nossa sociedade, né? Então, quando você vê um chefe, uma empresa preto, quando você vê um empresário preto, você custa acreditar, e aí, retomando a cena aqui, ele ainda está mexendo na caldeira, né? Então, você custa acreditar que ele é o dono da empresa. Então, assim, essa nossa construção cultural e política, principalmente política, se a gente for pensar, a gente teve 388 anos de escravidão no Brasil e estamos somente apenas 135 anos de abolição. Então, a gente está mais próximo do término do começo, né? Então, não dá nem metade do do tempo que passou o regime aqui no Brasil. Então, é difícil desconstruir isso. Talvez nós chegamos a 388 anos pós abolição da escravatura e ainda não tenhamos desconstruído esse pensamento, né, de que uma raça é superior a outra, uma pessoa é superior a outra pela cor de sua pele. Então, é realmente muito, muito complicado. Você olha uma enfermeira no hospital, você pensa que ela é da limpeza, porque a construção que a gente tem, que nós temos, e eu falo nós, porque eu posso dizer seguramente que eu nasci dentro de uma construção social racista, então não posso dizer que eu não sou racista, só porque eu sou preto. Não posso partir desse ponto. Então, eu falo da gente, claro, me incluindo, obviamente. Se eu me policio bastante, mas é possível que eu já tenha cometido algum ato de racismo, é possível que eu reproduza racismo, é possível que ainda possa cometer algum ato racista. E aí, a partir daí, a gente pode pensar, se eu nasci, se essa condição social, essa construção social minha me proporcionou isso, eu não posso dizer que eu não sou racista, eu não posso dizer que eu não sou preconceituoso, porque eu sou, né? Então, a partir da nossa construção social, a gente consegue compreender, se a gente fizer uma autoanálise e uma máxima socrática aí, conhece-te a ti mesmo, é justamente para você poder se conhecer, fazer uma autocrítica, para a gente repensar todas essas ideias, todo esse conceito que a gente tem sobre raça, enfim. A gente precisa se desconstruir para poder construir novamente, a gente precisa reaprender, porque se não for assim, não vai acabar. Obrigado. Queria chamar agora a Laís, Rafaela, Tainara, Lara e Fabiana, que vão fazer as considerações teóricas da primeira cena.
só achar aqui. Bom, o nosso relato foi sobre a mulher no hospital, né? E de acordo com o que a gente tem estudado durante a disciplina, né? A gente está estudando muito a Nilma Gomes, e ela fala, durante o relato, quando a Tainara fala que o hospital todo, quando ela inclui os funcionários, né, isso mostra o quanto nós somos racistas no sentido mesmo estrutural, né? É um racismo institucional, é quando todo aquele ambiente ali reproduz o que já acontece antes mesmo de todos os servidores ali, os funcionários chegarem. Então, aquilo já acontece, já acontece com frequência antes mesmo dela chegar, né? Então, a Gomes, ela afirma que o preconceito racial ele continua existindo em nosso país pela presença de um sistema social racista, que, através de mecanismos estruturais, mantém as diferenças e desigualdades, alimentando, assim, o preconceito, né? Então, é dessa maneira que se mantém o racismo, quando essas pessoas elas entram nesse ambiente de trabalho e já são incluídas dessa maneira, nesse meio, nesse preconceito entre todos. Não, tá ótimo. O outro ficou ótimo. Acho que é isso. Deixar a palavra em aberto, se alguém ainda quiser fazer algum relato. Então a gente vai caminhando. Fica à vontade. Boa noite. Eu também sou mãe de uma menina negra e o racismo, ao meu ver, é uma forma de roubar a identidade. Recentemente, a minha menina chegou em casa e falou assim: mãe, eu odeio a cor da minha pele, o meu cabelo. Eu falei: por quê? Porque os meus colegas não te reconhecem como a minha mãe. Tem como você me buscar na escola para eles verem que você é minha mãe? Porque eu pagava a minha cunhada para buscar ela, e minha cunhada também é negra. Então, eu tive que ir na escola buscar ela. Pensei, né, é só para mostrar, né, para os alunos que eu sou mãe dela. Eu faço questão de mostrar que eu sou mãe dela. Só que, chegando na escola, foi eu e minha cunhada novamente, eu pedi para conversar com a diretora, porque eu queria repassar isso para a diretora. Eu e minha cunhada assim do lado, a diretora falou assim: eu gostaria de falar com a responsável. Vem, mãezinha. Chamou minha cunhada. Então, a gente fica aquele questionamento, né? Para a gente não fazer isso como futuros educadores, né? Roubar a identidade de outra pessoa, sabe? E que, assim, os negros, as pessoas que são afrodescendentes, não se enxergam parte do nosso país, porque sempre vem aquela história, né? Viemos da África, eles não se sentem pertencentes. Isso é um roubo de identidade. Aí eu fui trabalhar com a minha menina, mostrando fotos para ela da Thais Araújo, que é uma profissional que eu acho excelente. Né? A gente vem trabalhando em sala também, que eu apresentei para ela, que foi o poema da Bia Ferreira, né? Que a gente trabalhou em sala de aula, que a Bia conta justamente isso, que ela estava na casa dela com outras pessoas, e naquele momento ali familiar, né, uma das amigas da mãe dela pega e solta que ela teve a vaga dela roubada por um negro. A Bia levanta-se revoltada, né, e foi fazer o poema. Agora a gente conhece, né, que cota não é esmola, e é isso. Olha, eu acho que a gente tocou em muitas coisas aqui. Acho que essa fala final da colega,
que os meninos fizeram análise, toca em pontos importantes como pensar o racismo institucional, o racismo estrutural na sociedade. E aí, para terminar, eu queria deixar para vocês, acho que a gente só começa a conversa, acho que vocês fizeram um bom trabalho de ter feito essa provocação, de ter esse momento, e espero que vocês tenham outros momentos como esse para fazer circular a palavra, para a gente trocar e pensar no que a Bell Hooks está falando, pensar nesse espaço como um espaço de troca, um espaço de aprendizagem, né, um espaço onde a gente possa aprender. E aí eu queria dedicar para vocês, nessa noite, um poema da Luciene Nascimento, Tudo Nela de Se Amar. E aí ela fala muito sobre tudo que a gente conversou hoje. Acabou que a gente nem falou muito nos livros, mas depois vocês deem uma olhada aí, tira uma foto para depois olhar lá na internet. Ela diz assim, ó, sociedade é construção. Nunca esqueci Soninha Freitas palestrando em Beabá para tentar explicar a complexidade do problema do racismo no Brasil. Ela dizia algo como, bom exemplo é a construção. Pense em paredes de uma residência, tijolos formam estrutura, com concreto e arquitetura, ganha formato e aparência. Sociedade é construção, e o racismo é o cimento. Componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Nessa fala eu acrescento, nossa estrutura social foi forjada no sofrimento. Houve esforço intencional, atuante, fraudulento, apoio internacional à tese do branqueamento, descolorindo e repintando tinta de sangue e caneta. Se não branqueou os corpos, alvejou almas pretas. Impôs ao traço apagamento. Resultado, parda, morena, mulata, mestiça, 400 anos de injustiça. E a paz se fez omissa, que a melanina na tua tez. Então, compreenda de uma vez, se a tua história te pigmenta e a sociedade te lê marginal, a necessidade te orienta a querer justiça racial. Mas eu sugiro que seja atenta, não ao cortar o eufemismo, mas lutar para o protagonismo no que realmente te representa. Porque se o racismo experimenta respeitar a regra geral, é mais cruel para quem aparenta. Quanto mais preta, mais desigual. Mas há motivo de luta para todos nós, afinal. Preferida ou preterida, preta ou parda do IBGE, a vantagem oferida para quem o sistema racista quer. Queremos desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper essa estrutura é como pôr atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade de conhecimento. Educação. Educação rima com coisas muito simples. Rima com as escolas falando das nossas coisas, não só em novembro. Rima com aprender que a questão racial é esforço coletivo. Que ter medo da polícia não é por acaso. Que a propaganda não é inocente. Que se a senhora preta não te olha nos olhos para falar com você, doutor, é responsabilidade sua educar seus filhos para respeitar os filhos, para que as próximas gerações de senhoras não tenham esse peso no olhar. Sociedade é construção e o racismo é componente estrutural, formador fundamental do interior e do acabamento. Tem que haver desconstrução, porque tentar sugar cimento sem romper a atadura é como pôr atadura em anos de adoecimento. Conserto é planejamento, consciência e postura, análise de conjuntura, vontade e conhecimento. Obrigada. Esse texto é da Luciene Nascimento, desse livro Tudo Nela é de Se Amar. Depois vocês podem procurar ela na internet, ela recita melhor que eu, mas tudo bem. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que isso tudo que nós pegamos aqui de relatos, o que estamos vendo, é o que a Vilma Reis, né, uma socióloga brasileira, chama de abolição inconclusa, né? Embora tenha se feito a abolição, né, formal, legal, no direito, ainda tem ainda muita violência, muito racismo, muito ódio que enfrentamos diariamente. Então, nesse sentido, em busca dessa que o Florestan Fernandes chama de segunda abolição, né, ou a abolição completa, que temos esse esforço, né, de enfrentar o racismo, de construir uma educação antirracista,
de formar pessoas que vão romper com esse ciclo, né, com esse racismo estrutural que tem na nossa sociedade e que traz sofrimento, que traz prejuízo para todo mundo, né? Então, é nesse sentido que eu faço minhas considerações finais e já passo para os agradecimentos aqui. Primeiramente, aos estudantes, né, que estiveram aqui, aos alunos da EJA, do curso de Pedagogia, que foram parceiros, né, nessa dinâmica. Foi uma construção coletiva aqui, né? E a professora Raquel, né, que foi nossa parceira nesse momento, aos servidores aqui, todos que contribuíram, né, com a gravação, com a organização do espaço, com os imprevistos, a estrutura que o campus permitiu, né, que isso pudesse acontecer, os professores que também dispensaram, né, as turmas e vieram aqui junto participar desse momento, especialmente para a Cecília, né, que acolheu, abraçou, né, essa ideia, essa proposta, né, e contribuiu tanto aqui com a gente, que sem ela eu acho que não teria o sucesso que tivemos aqui nesse momento. Então, muito obrigado, Cecília, obrigado a todos aqui. E agora, passar para você. A gente já terminou, gente. Acho que todo mundo merece palma de ficar até aqui, né? Obrigado pela troca.